E aí, galera Dascalos, tudo bem? Você sabe por que que a energia nuclear é considerada limpa? Se não, fique comigo até o final desse vídeo. E roda a vinheta, moçada! Galera, eu separei aqui uma pequena explicação para vocês sobre energia, seja ela limpa, renovável e quais são as suas fontes. Observe que há uma definição para o que chamamos de energia limpa. Vamos ao slide comigo. Observe, energia limpa é aquela que não libera na atmosfera gases poluentes causadores do efeito estufa. Você sabe que os gases poluentes, um dos gases poluentes é o CO2. E o CO2, ele é liberado pela combustão que é existente nos motores, pelos resíduos das indústrias, e esse acúmulo, esse excesso de gases que o homem libera na atmosfera está intensificando o efeito estufa. E para piorar, os países mais ricos, que são aqueles países que poluem mais, muitos deles estão saindo do protocolo de Kyoto, ou seja, eles querem fazer a indústria funcionar mais, liberando uma maior quantidade desse tipo de gás para a atmosfera. Então, o que o homem tem que fazer? Pensar em soluções. Como substituir o petróleo? Então, por exemplo, nós temos aqui fontes que são renováveis e principalmente aquelas fontes que geram uma determinada espécie de energia limpa. Esta energia limpa, então o que é? É aquela que não libera gases poluentes para a atmosfera. E uma energia que é renovável, ela não causa poluição pela emissão de determinadas substâncias. Aonde? Na atmosfera. Aqui nós citamos alguns exemplos de energias renováveis. São elas: a solar, a eólica, a geotérmica, a maré motriz e a hidráulica. Volta aqui comigo um momento. Observe, quando o homem pensa em substituir as fontes de energia, tem que tomar cuidado para que não haja intensificação do efeito estufa, porque o efeito estufa está causando o derretimento das calotas polares e o clima com isto está sendo modificado gradativamente e modificado para pior. Então, por exemplo, quando se usa a energia eólica, é uma energia natural. Por exemplo, a costa brasileira, ela é muito grande, tem basicamente 7 ou 8 mil quilômetros de costa, onde os ventos oceânicos, eles são bastante intensos. Então, quando você tem a energia do vento sendo captada por geradores eólicos, ocorre uma transformação da energia, já que a energia do vento, ela é convertida em energia elétrica através dos geradores. Não é? Isso aí é uma energia que ela é barata, tá certo? Ela é durável, nós temos baixa manutenção, mas o problema é a instalação do equipamento, não é? Então, com o investimento que o governo ou algumas empresas podem fazer, isto vai sendo barateado e você vai poder ter na parte elétrica brasileira uma parte da energia vinda do vento, o que é uma energia limpa, já que ela não gera poluentes na atmosfera em excesso. Por exemplo, a energia
que é uma energia do tipo renovável, vamos aqui ao próximo slide. Observe. É a energia que é aproveitada das marés. Ou seja, dia e noite, maré existe. Nota, o oceano vem com uma força devastadora e ela bate nessas turbinas que estão sendo mostradas para vocês aqui. Essas turbinas giram e, através de uma conversão, você vai ter a chamada energia, que é a energia elétrica, não é? Então, por exemplo, esta forma, ela é muito utilizada nos Países Baixos, que aí você tem que ter um investimento, não é? Mas aqui no Brasil é uma situação que no estado do Ceará seria a nossa primeira instalação aí desse tipo de energia que provém das marés. Mas maré em si é só um nome técnico, pode ser. Você pode ter um rio, desde que tenha lá uma certa correnteza, pessoal, para fazer com que as pás, como se fosse uma pá de um navio, seja movimentada. A água passa, assim como o ar passa por uma hélice do avião, a água passa pelas turbinas e faz com que as hélices girem, e ao girar vai criar ali um campo magnético variável que vai ser convertido futuramente lá pela energia elétrica. Isso aqui é bastante interessante, porque a parte maremotriz está, reparem, livres da parte dos gases estufas, não é? Você praticamente não tem poluição na água, porque é um equipamento que roda, mas ele não gera derramamento de óleo e também ele não tem produção de resíduos. Então é uma forma interessante e que você precisa de ter um certo investimento. Observe, quando nós falamos em energia nuclear, a energia nuclear é uma energia limpa, porque ela não vai gerar ou mandar para a atmosfera gases que são gases estufa. O problema é que tem vantagens e desvantagens. Observe, as vantagens: não libera gases estufa, portanto, é uma energia limpa. Ah, mas professor, mas ela é perigosa. Não, perigosa é uma coisa, limpa é outra coisa. Repara, ela precisa apenas de uma pequena área para ser instalada, mas esta área tem que ter água. Tem que ter um lago ou tem que ficar próximo de um oceano, tá certo? Precisa ter água para resfriar o reator nuclear. Por exemplo, lá em Fukushima, lá no Japão, em 2011, houve um tsunami. E esse tsunami arrasou com a parte da estação elétrica da usina. Ou seja, com a quebra da usina elétrica, não teve como a água ser mandada para o reator, porque a bomba não funcionou. Se a água não chega ao reator, ele é superaquecido e, como aconteceu em 2011, houve uma explosão no reator de Fukushima, o que causou uma tragédia. Repara que existe na usina nuclear uma grande disponibilidade de combustível. No Brasil, você vai ver agora mesmo que as usinas Angra 1 e Angra 2 são responsáveis por mais ou menos 3% de toda a energia elétrica que nós utilizamos. Existe pequeno risco no transporte do combustível, que são varetinhas. Depois nós vamos falar sobre essas varetas numa aula especial. Há uma pequena quantidade de resíduo. O problema é que essa pequena quantidade é o chamado lixo atômico. É pequeno, mas a questão é onde vamos colocar esse lixo? Onde que vamos guardar esse lixo? Se ele vai durar por milhares e milhares de anos. Quem que vai herdar esse cavalo de Troia, não é verdade? E agora tem a vantagem também, é que chova ou faça sol, a
energia ela é continuamente produzida. Mas agora qual que é, ou quais são as desvantagens? Primeiro, ela não é renovável, tem o lixo nuclear, que é radioativo, é mais cara. Pra você ter uma ideia, quando Angra 1 foi construída na década de 1970, ela foi responsável por 10% da dívida externa brasileira. É cara para chuchu, né? Pode ter riscos de acidentes nucleares, porque tem que ter gente lá dentro para controlar ou estabilizar o reator. Então você precisa de muitos físicos ali dentro, e formar um físico não é fácil, especialmente para mexer com esse tipo de coisa. E você tem os problemas ambientais. Por quê? Porque a água do resfriamento, ela entra no recipiente, ou ela entra no reator, mas ela tem que sair. Então, quando sai, ela sai aquecida. E ela é devolvida, por exemplo, ao lago. Então, pode ser que o ecossistema lá do lago venha a ser modificado, né? Por exemplo, outra parte interessante aqui, reparem que o espaço realmente é um espaço pequeno, né? Aqui está a usina nuclear, nesse caso aqui é a usina francesa. O mundo hoje tem 450 reatores em funcionamento e 50 sendo construídos nesse momento. Os Estados Unidos é que tem a maior quantidade de usinas e é o que mais produz energia elétrica através da usina nuclear. E a França é o país que mais consome este tipo de energia. No Brasil, apenas 3%. Na França, o percentual é muito grande devido a fatores de relevo, né, falta de represa para ter a parte de reservatório de água. E a parte de Angra 1 e Angra 2 são as nossas usinas, que elas estão responsáveis por 3% da energia consumida no país, e isso nos dá 1.555 megawatt. Lembra que o watt é a unidade de potência. Reparem, volte aqui comigo um pouco. Então, a energia nuclear, ela é o quê? Ela é uma energia limpa. Por que ela é limpa, pessoal? Porque ela não libera gases poluentes para a atmosfera. Ela não vai contribuir para o efeito estufa. Por exemplo, quando nós falamos em energia que é renovável, uma delas muito interessante é a fotovoltaica. No Brasil, há um investimento muito grande por pessoas, por empresas. Por quê? Porque elas querem não ficar dependentes da distribuição de energia. Ninguém quer pagar mais uma conta caríssima, porque você sabe, nós já vimos uma aula aqui de energia que é dada em quilowatt-hora, onde o quilowatt custa 91 centavos. Então tem conta de pessoas aí que chegam a 300, 400, 500 reais. E que se você trocar por uma fonte à base de aquecimento, energia radiante, a energia que vem do sol, é muito mais inteligente. O problema é que de noite você não tem essa produção, né? Vem aqui, vamos voltar para o nosso slide, e é isso aí, talvez, a evolução de tudo, que seria a energia, que é a energia através dos painéis solares, não é? Então você tem esta parte em muitas casas, você provavelmente, ao andar de um ponto a outro na cidade, já viu esse tipo de situação, onde observe que existem vantagens. E quais são as vantagens, pessoal, da energia fotovoltaica? Ela é renovável, não é? Ela vai substituir o petróleo, praticamente não tem manutenção, a não ser que tenha lá uma chuva de granizo que danifique algum ou outro, mas fica anos sem nenhum problema.
né? Facilidade de instalação, às vezes é aquele faça você mesmo, muitas vezes isso acontece. Você fica praticamente independente de energia das redes oficiais de distribuição, como a CEMIG, por exemplo. Ela não emite gases poluentes, ou seja, não vão dificultar ou piorar o efeito estufa, e tem uma vida útil muito longa, em torno de 25 anos. Porém, observe que tem as suas desvantagens. Por exemplo, se na sua casa o consumo de energia é de 200 kWh mês, para você colocar alguns painéis em cima lá da sua casa, vai ficar, pessoal, entre 10 e 15 mil reais. Então você tem que ter uma grana, né? O custo é um custo elevado para o padrão brasileiro. A energia solar, ela não pode ser aproveitada durante a noite, porque muitas vezes não tem a bateria para armazenar, então teria que ter esta parte relacionada à tecnologia para o armazenamento da energia, seria interessante. Outro problema que tem é a falta de incentivo, ou seja, o governo não banca a pesquisa nisso, porque talvez não tenha interesse, prefira que haja o funcionamento de uma termoelétrica ou de uma hidrelétrica, né? Outro fator também que pode complicar também é a parte visual do imóvel, que o telhado fica cheio de placas, né? E outra coisa muito interessante do ponto de vista da biologia é que pode ter impacto à fauna. Mas, professor, mas o que isso tem a ver? Pessoal, tem a ver sim, porque o sol, quando ilumina essas placas, ele reflete muito. Então, as aves, elas podem ter uma referência diferente da do sol. Então, isso pode acarretar no futuro algumas mudanças existentes à fauna, ok? Bem, pessoal, volte aqui comigo. Vocês perceberam que a energia é algo super importante? A sociedade em que vivemos, a sociedade tecnológica que vivemos, necessita cada vez mais de energia. E nós temos que procurar energias que sejam limpas, energias renováveis. Então, para o Brasil, eu creio que o caminho seja aproveitar os nossos ventos através da energia eólica e aproveitar o sol que nos ilumina com grande intensidade para termos energias mais eficientes, aquelas que venham a agredir menos o meio ambiente. Não é? Nós temos que pensar no nosso futuro. Pessoal, se você gostou, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho de notificação para receber nossas informações. Muito obrigado, um grande abraço, valeu!